Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nandara e hoje a gente vai falar sobre a Anti-TBR. Anti-TBR é uma tag bem divertida que tá rodando aí pelo Booktuber, né? Todo mundo já respondeu, muita gente já respondeu essa tag e hoje eu trouxe as minhas respostas. São 9 perguntinhas, eu anotei aqui nesse caderno, tá? E aí eu vou ficar olhando pra baixo porque eu vou ler a pergunta e a resposta e aí eu explico o porquê da minha resposta, tá? Então, espero que vocês gostem. Vamos lá para esse vídeo não ficar muito longo. E eu vou colocar aqui no box de inscrições quem criou a tag e os vídeos e onde eu vi, né? Porque eu não vi no vídeo do criador. Mas enfim, vamos lá. A primeira pergunta é: um livro popular que todo mundo ama, mas você não tem interesse em ler. E aqui eu coloquei a seleção, que não é só um livro, né? Ela é uma trilogia. Eu acho que começou com uma trilogia e aí depois ganhou outros livros. E assim, não é que eu não tenha interesse em ler, é porque eu não tenho interesse em ler. Mas é porque, assim, eu não costumo ler séries, nem abrir muitas séries. E a seleção, ela não é um livro único, né? Elas são vários livros. Então, eu não sei se eu tô disposta a ler tantos livros. Mas, quem sabe, né? Mais pra frente essa ideia muda, essa vontade muda. Mas é um interesse que eu não tenho por enquanto, tá? Não é que eu tenha algo contra a seleção. É porque eu tenho tanta coisa pra ler e aí pensando assim em algum livro que possivelmente eu não leria, ou pelo menos que eu não tenho tanto interesse de ler agora, a seleção foi o que mais se encaixou aqui. A segunda pergunta é: um livro ou autor clássico que você não tem interesse em ler. Aqui eu coloquei o Moby Dick, né? Não é que eu não tenho interesse de ler o autor, eu não tenho interesse de ler um livro. Eu sei que Moby Dick é um dos grandes livros do autor e é um grande clássico da literatura, mas realmente pelo tamanho do livro eu não tenho vontade de ler. E assim, eu já vi pessoas falando sobre o livro, eu conheço gente que amou o livro, mas diz que o livro ele é lento, você precisa ter paciência, os capítulos eles são meio longos, assim, no sentido de te deixar um pouco cansado, e por isso eu fiquei, assim, meio sem vontade de ler. Eu sei que tem uma HQ, e a HQ eu até tenho vontade de ler pra conhecer, mas assim, né, eu sei que a HQ possivelmente não vai falar tudo aquilo que o livro tem para dizer, mas se um livro clássico que eu não tenho vontade de ler é Moby Dick e o motivo é o tamanho. A pergunta 3 é: um autor que você não tem interesse de ler seus livros. E polêmicas. Eu trouxe aqui a Sarah J. Maas. Mas antes de você achar que eu tenho algum problema com a Sarah J. Maas ou com qualquer livro dela, eu não tenho nenhum problema, gente. Nenhum. A questão é porque são séries muito longas. E eu sei que tem um ou outros livros que são mais curtos, se eu não me engano, tem um livro que ele é livro único, né, que ele é um volume único. Eu acho, não tenho certeza, tô falando aqui sem ter total certeza, porque eu não sou a melhor, nem a maior conhecedora de Sarah J. Maas. Mas eu não tenho interesse de ler a autora justamente pelo tamanho das séries, pelo tamanho que as obras dela têm. E eu confesso que eu tenho medo de ler o primeiro, gostar e aí ter que ler os outros, e é muita coisa mesmo. Mas não é impossível, tá? Eu já quase comprei o Trono de Vidro e eu me inclinei a ler a Cotar. Mas para responder aqui a pergunta, Sarah J. Maas é uma autora que eu não tenho interesse de ler, justamente porque é uma história muito grande, mas não é nada com ela, nem nada em específico a história, tá bom? O número 4 é um autor problemático que você não pretende ler seus livros. Assim, quando eu escrevi a tag, eu não conhecia. Quando eu escrevi as minhas respostas, né, eu não sabia muito das polêmicas de outros autores. E mais uma polêmica. Eu coloquei aqui a J.K. Rowling por conta de toda a polêmica que ela tem aí com a comunidade trans. Eu convivo hoje com pessoas trans e eu sei o quanto para elas isso é difícil, então eu não tenho mais interesse de ler qualquer outro livro da J.K. por conta dessa polêmica. Mas eu reconheço a importância que Harry Potter tem pra mim, tendo lido os livros há pouco tempo e tendo conhecido aquela história há pouco tempo. Só que assim, eu não tenho vontade de ler J.K. não só por conta da polêmica, eu já não tinha vontade. Eu até tive um certo interesse de ler um outro livro que ela lançou sobre um pseudônimo, mas aí depois esfriou e acabei perdendo interesse e eu nunca tive vontade de ler Morte Súbita. Além disso, né, de não ter essa vontade,
eu somo aqui toda a polêmica que a autora está envolvida. Então eu coloquei ela aqui, né, nessa resposta. E assim, porque eu tô dizendo que eu não tinha visto polêmicas, né, de outros autores, porque eu realmente não conhecia. Então, quando eu coloquei a J.K., era a única autora, assim, que eu pelo menos me lembrava de eu ver envolvida em polêmicas. Hoje eu sei que existem várias, e eu poderia colocar inúmeros aqui. Mas eu prefiro colocar a J.K. pelo peso que Harry Potter teve pra mim e pelo peso das declarações dela também, né? A quinta pergunta é: um autor que você já leu alguns livros e decidiu que não é para você. Quando eu escrevi, mais uma vez, quando eu escrevi as minhas respostas, eu tinha tido duas experiências com esse autor, que é o H.G. Wells. Eu li A Máquina do Tempo e O Homem Invisível e os livros não funcionaram para mim. Eu não gostei de nenhuma das duas leituras. A Máquina do Tempo eu até que comecei a gostar um pouquinho, mas hoje, na época que eu li, né? Mas hoje, lembrando assim do momento e da história, eu acho que não funciona muito pra mim. E O Homem Invisível também. Então, até então, H.G. Wells seria o autor que eu coloquei aqui, que eu já tentei ler e que eu acredito que não funciona pra mim. Só que eu vou abrir um grande parênteses aqui, porque eu li recentemente A Guerra dos Mundos e eu gostei. Então eu acho que ele meio que não se encaixaria mais aqui na resposta. Mas como eu já tinha escrito e eu tinha esse background nesse motivo, eu vou colocar ele aqui. Eu achei que ele não era pra mim, tá? Agora eu tenho ali uma pequena dúvida. A sexta pergunta é: um gênero que você não tem interesse ou um gênero que você tentou curtir, mas não rolou? Eu já tentei curtir autoajuda, não funcionou comigo, não consegui nem terminar os livros de autoajuda que eu li. Não sei, nunca foi algo que eu me interessasse e nunca foi algo que fez parte, assim, do meu gosto. Enfim, não gostei, não acho que não funciona comigo. E poesia. Poesia é algo que eu nunca gostei, nem no colégio, quando a gente precisava ler algum livro, algum texto, alguma coisa assim. Eu achava um saco ler poesia. Eu já li algumas coisas agora depois de adulta, mas mesmo assim eu tenho ali uma certa trava com a poesia. Então esses dois gêneros são os que eu não curto muito, que não funcionam muito bem pra mim. A sétima pergunta é: um livro que você comprou, mas que não pretende ler. Eu tenho ele aqui, eu vou até mostrar pra vocês. Esse Covenant of War, do Cliff Graham. O que é que acontece? Esse livro é em inglês, tá? E eu não pretendo ler, não é porque ele é em inglês, é porque ele é o livro 2 de uma série. Se eu não me engano, é uma trilogia, pelo que eu consegui pegar aqui. O que é que acontece? Eu comprei esse livro na Bienal que teve aqui em Fortaleza, e ele tava naquelas banquinhas de R$10. E aí eu tava fazendo curso de inglês na época, eu tava super empolgada para aprender a língua e tal, e decidi que ia começar a ler inglês. E comprei meu primeiro livro em inglês para ler o meu primeiro livro em inglês. Depois que eu cheguei em casa, que eu fui dar uma olhada no livro, foi que eu percebi que ele era o volume 2. E assim, não é que eu não vá ler, mas eu realmente não tenho interesse de ler um livro que eu só tenho o livro 2 e eu não tenho não sei nem o que é que aconteceu, não sei o que vai acontecer. Então, provavelmente, esse aqui, com certeza, eu não vou ler. A oitava pergunta é: uma série de livros que você não tem interesse de ler ou uma série que você começou e não pretende terminar. E aqui eu coloquei A Mão Esquerda de Deus, que é essa trilogia que tá aqui, ó. Eu não vou tirar porque tem tantos outros livros. O que é que acontece? São livros de fantasia e eu já li o primeiro e eu não consegui, assim, engajar na leitura. A história não funcionou muito bem pra mim. Eu até comecei bem, achei super interessante, né, o começo, mas ali no meio eu achei muito tedioso. A história foi ficando parada, as coisas não iam acontecendo, então tudo era muito repetitivo. E aí eu cansei da leitura e desisti. E como são 3 livros, eu realmente deixei pra lá, sabe? Não tenho vontade de ler. Esses livros não são meus, por isso que eles estão na estante. Mas eu não tenho vontade de ler, por mim eu já tinha dado. Mas não são meus, tá, gente? E a estante não é só minha, mas enfim. Eu não tenho vontade de ler. E muito provavelmente eu não vou tentar ler de novo, porque eu já li uma vez, já vi que não funciona. E eu acho que a história nem me interessa mais, a sinopse assim, nem me interessa mais. Então, essa trilogia eu não vou ler. E a nona e última pergunta é: um lançamento recente ou que será lançado em breve que você não está interessado em ler.
Aqui eu coloquei O Coração nas Trevas, do Joseph Conrad, que vai sair pela Dark Side. Vai sair não, que saiu pela Dark Side. Como é um lançamento recente, eu coloquei esse livro, mas eu sei que ele não é um livro novo, é um livro que ele já foi escrito há muito tempo, e ele é considerado um bom livro, eu acho que ele é considerado um clássico também, mas lendo a sinopse, vendo resenhas desse livro, eu vi que ele é um livro muito pesado, ele traz uma história muito pesada, sabe? Que eu não me interessei, sabe? Quando eu vi resenhas, eu vi umas 2 ou 3 resenhas desse livro e que as pessoas falavam, assim, algumas coisas, né, sobre algo, claro, sem muitos spoilers, sobre o que acontecia ali, aquilo não me fez ter um mínimo de vontade de ler. E saiu agora, né, a edição da Dark Side, lindíssima. Tem uma também lindíssima, né, que saiu pela Antofágica. Mas é uma história que realmente não me interessa. Ela pode ter um peso, ela pode ser muito importante, mas eu acho que pelo peso que ela tem, sabe, por ser uma história densa, por ser uma história cruel, digamos assim, de certa forma, algumas coisas que acontecem são bem cruéis, eu não tenho nem um pouco vontade de ler. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa tag ela é bem pequenininha mesmo e as minhas respostas também foram bem sucintas, né? Eu espero que você tenha assistido todo. Muito obrigada se você ficou até aqui. Dá um like, curte, comenta, se inscreve para receber as notificações dos próximos vídeos que foram lançados. Um beijo e até a próxima.